Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pisolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, namastê, família. Feliz ano novo. Agora começa nossas práticas ao vivo de gratidão yoga integral online. Então, vamos procurar colocar coluna ereta, indicadores e polegares unidos. Cresce o topo da cabeça para o céu. Respira profundamente, solta todos os pesos no suspiro, umas 2 ou 3 vezes. Esse momento de início, de ciclo. Passamos há pouco tempo o equinócio, foi dia 21 de março, que antigamente era o Ano Novo, era celebrado nessa época, e é até hoje, né? É o Ano Novo astrológico. Vamos respirar profundamente, soltando o ar. Observa como é que você está nesse momento de início de dia e início de ciclo. Respiração livre, plena. Vamos começar fazendo, entoando o Om 3 vezes, trazendo corpo, mente e coração para aqui agora, esse momento de início de ciclo, se sentindo plena, inteira, aqui agora. Vamos unir as mãos, desce a coluna para o céu, pressiona levemente uma mão com a outra, e vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Om. Om. Descendo a cabeça, agradecendo, conectando a mente com o coração. E devagar, vamos desfazer a posição das mãos, abrindo os olhos. E vamos começar fazendo uma purificação da nossa mente. Lembrando que a gente cria toda a historinha na mente. Vamos começar o ano com o Purna Kapalabhati. Então, Kapalabhati, mente brilhante. Purna significa integral. Então, a gente vai purificar a mente, todos os cantinhos. Então, o foco é na exalação, a inspiração é natural e o foco é na exalação com a boca fechada. Inspira sem som, expulsa o ar nas 4 direções. Tirando a rigidez da mente, purificando qualquer negatividade, qualquer situação limitante. E se você puder, acelera. Isso. E se alguém tiver tontura, não acelera, vai devagar e aos poucos vai normalizando. Vai normalizando, acalma a respiração. Se alguém tiver muita tontura, arregala os olhos. E agora, digamos que a gente fez uma faxina, levantamos uma poeira e a gente quer continuar a purificação. Então, vamos pressionar a língua entre os dentes para fora, expulsando o ar com som. Então, a inspiração é sem som, é natural, pelo nariz. E junto a gente vai gesticular com os braços.
E vai gesticulando, purificando a mente, tirando uma nuvem de pensamento negativo e expulsa. Inspira a última vez. Ótimo, respira, calma. Isso, ótimo. E devagar vamos ficar em pé. E solta um pouquinho as pernas, solta um pouquinho o corpo. E vamos fazer uma purificação emocional. Fecha os polegares, inspira, tensiona lá no alto. Ah! Vamos soltar um som jogando as malas fora. Sopro rápido. Quem puder descer a cabeça, desce a cabeça. A cachorra tá aqui. Então você inspira, tensiona. E solta o tronco. Isso. Soltando e capricha, mentaliza, purificando e capricha no último, ou descendo a cabeça ou sem descer a cabeça, tensiona, fecha as mãos, tensiona. Se libera. Soltou a cabeça e devagar uma purificação, ficando em pé, purificação emocional, purificação do aparelho digestivo, aparelho digestivo. Isso. Então, hoje, muita purificação para começar um novo ciclo. E quem puder mais purificação, leva o cotovelo no joelho oposto. Vai purificando, ativando o fogo da digestão, da libertação, nos libertando do rame-rame emocional. Ótimo. Vai purificando, afastou um pouquinho os pés, mãos na cintura, inspira, sobe o seu braço esquerdo sobe, eu vou subir o esquerdo também, vocês sobem o esquerdo, solta o ar e flexiona para o seu lado direito. Sem dor, barriga para dentro, quem puder, escorrega a mão pela perna, para soltar mais o tronco. Se tiver dor, você sobe. Quem pode é que desce, respiração livre, soltando a cabeça. Ótimo. Inspira, estica lá para o alto, para o céu, puxa e solta o ar, troca o braço. A outra mão na cintura, alonga para o lado, solta. Se puder escorregar a mão pela perna, escorrega, solta a cabeça. Vai soltando o tronco, soltando o corpo, soltando a cabeça, respiração livre. Ótimo. A inspiração volta lá para o alto, para o céu, esticou. Solta o ar, tira os braços para trás, apoia as mãos na lombar, contrai glúteos e vê se dá para você olhar para o teto, olhar para o alto, crescendo o pescoço sem cair a cabeça. Contrai glúteos. Cuidado quem já tem problema na lombar, cuidado. Isso, vai alongando lá para trás. Quem puder dar a máxima, sem dor, sem tontura, escorrega as mãos atrás dos joelhos e pode, na última, soltar a cabeça lá atrás. Sem dor, cuidado com a sua lombar. Isso, cada um fica o seu tempo, devagarzinho vem voltando, massageia a lombar e devagar vamos afastar mais os pés. Afastou mais os pés, paralelos. Inspirou, abriu os braços na altura dos ombros. Movimenta as falanges, as dobrinhas dos dedos. Gira os punhos. Um lado, para o outro lado. Imagina que está empurrando as paredes, os dedos para cima. Imagina que você está empurrando a parede, vai alongando os tendões. Alongou, alongou, alongou. Inspira, eleva os braços para o céu, estica. Vamos começar. A mão direita desce nas costas, a mão esquerda vem no cotovelo. E a cabeça, em vez de cair para frente, ela empurra o seu braço para trás. Respira, cuidado com a sua lombar, tem que contrair glúteos para proteger a lombar.
A mão esquerda que está ajudando, inspira e estica para o céu, solta o ar, gira o braço para trás. Vê se consegue juntar as mãos nas costas. E a cabeça empurrando o braço para trás. Fica um pouquinho, respira. Isso, soltando essa região dos ombros, das escápulas. Agora, devagar, vai soltando as mãos, uma mão para o céu, a outra mão para a terra, estica um braço para cada lado. Solta o ar, esticou para os lados. Inspira, estica o contrário. Agora é a mão esquerda que vem nas costas. A mão direita vem ajudar no cotovelo esquerdo. A cabeça empurra o braço para trás, respira. Respira profundamente. Respira livremente. Ótimo. Essa mão que está ajudando, inspira, estica, solta o ar, vem girando o braço direito, vê se segura lá nos dedos da mão esquerda, vê se faz um gancho com as mãos. E respira um pouco, o lado mais tenso é o que a gente tem que ficar um pouquinho mais de tempo. Fica um pouquinho na posição, abrindo espaço no braço, alonga a musculatura. Ótimo, devagar, vai soltando as mãos, uma mão vai para o céu, outra mão vai para a terra. Esticou os braços para os lados. E agora um giro pequeno com os braços. E um giro amplo, se der. Dado aí para tirar o ombro congelado. Vai girando os braços. Um lado, depois inverte, gira o contrário. Vai buscando a amplitude do movimento. Ótimo. E terminou lá no alto, lá no céu. Girou o pé direito um pouquinho para fora, barriga para dentro, solta o ar, cresce a coluna toda para o pé. Quem tiver gripe, pressão alta, dor de cabeça, não precisa descer a cabeça. Mas quem pode, leva a cabeça na direção do joelho. Solta o pescoço, solta a cabeça. E cresce a coluna. Vê se você consegue as pernas esticar. Soltou a cabeça, soltou o tronco, dobrou esse joelho, inspira, empurra o chão com o pé, subiu os braços, girou o pé reto, cresceu para o céu, gira o outro pé um pouquinho para fora, barriga para dentro, solta a cresce toda a coluna para o pé. Quem tem problema na lombar pode dobrar o joelho, mas de preferência pernas esticadas. Vê se a cabeça vai no joelho, solta o cabeção. Quem não pode descer a cabeça, quem está com sinusite, não desce. Quem pode é que desce. Glaucoma também não precisa descer a cabeça. Devagar dobrou o joelho, inspira, empurra o chão com o pé, vem subindo, subiu o tronco, esticou para o céu, girou o pé reto. Puxou para o alto, solta o ar, abre os braços na altura dos ombros, procura relaxar os seus ombros. E o seu pé direito, a cachorra está na frente, não dá para ver meu pé, mas o seu pé direito vira completamente o pé direito de sul. Vira o pé direito, os dedos do pé direito para o lado direito e olha lá para o dedo médio da mão direita. Na postura do guerreiro, 2, Virabhadrasana. Só que esse joelho direito está um pouquinho dobrado. Isso. Guerreiro. E abre o coração. O guerreiro é puro coração. Concentra o olhar. Firmando nas metas, nos objetivos, seu sankalpa, seus objetivos para a prática, para esse novo ciclo. Inspirou, abriu bem os dois braços, a mão de trás desce na perna, de trás, ou na cintura, a mão da frente, palma para cima, estica para o céu. Você pode olhar para frente ou olhar para o alto
Quem tiver melhor da lombar pode fazer uma retroflexão, olhando para a mão. Respira na posição, a ideia é descer o ombro de trás. Isso, mantém esse joelho da frente dobrado, muda a perspectiva, que a gente fica o dia inteiro olhando para frente e para baixo, então olhar para cima é importante para o pescoço, até para os olhos, até para o cérebro. É importante a gente olhar um pouquinho para cima, família. Inspirou, abriu. E devagar vem descendo os braços, esticou a perna, desce os braços, girou o pé reto e troca. Inspirou, abriu os braços, girou agora o pé esquerdo completamente para fora, dobrou o joelho, cresce o pescoço e olha para a unha do dedo médio. Respiração livre, sempre solta o ar, relaxa os ombros. Vai se estabelecendo nas suas metas, trabalhando a fé, a coragem, a força, determinação. Inspirou, abriu o máximo, estica os dois braços, a mão de trás desce na perna ou na cintura, a mão da frente, palma para cima, inspira e estica para o céu. Se puder, olha lá para o alto. Respiração livre, plena. Se tiver tontura, não precisa olhar para cima. E quem pode mais, faz a retroflexão. Do jeito que você fez para um lado, você faz para o outro. E no caso, trabalhando a abertura de coração. Guerreiro é coração. Respira, elemento ar. Relacionamento. Isso. Ótimo. Na inspiração, vem voltando, abriu os braços, solta o ar, desceu os braços, estica a perna, virou reto. E se puder pular, pula. Quem não pode pular, não pula. E afasta só um pouquinho os pés e solta os braços para um lado e para o outro, no elefante Hastinasana. Então, vai soltando tudo, todas as articulações, desde os dedos dos pés, vai soltando tudo, tronco, a cintura. Se você não ficar tonto, você pode olhar lá para trás, o calcanhar que está saindo do chão. Vai soltando os braços, e quem acelerou, devagar vai diminuindo, até parar, observa os braços soltos. E para o Ajna Chakra, que é o comando. Então, a gente está começando um novo ano, um novo ciclo, trabalhando Ajna Chakra, comando. Então, comando é o equilíbrio. Então, vamos começar primeiro trazendo uma mão no joelho, cresce a coluna, vê se dá para respirar aí umas 5 vezes. Se quiser, se puder, você também coloca as duas mãos no joelho. Respira umas 5 vezes, crescendo o topo da cabeça para o céu. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Isso, olhando para frente. Se olhar para o lado, corre o risco de cair. Isso. Respirou as 5 vezes, cresceu para o alto, solta o ar, desce essa perna. Trabalhando o comando. O comando é a mente manda em tudo. Troca. Ou uma mão no joelho, que é mais fresco, ou as duas mãos no joelho, e vai crescendo para o céu. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Mais 5 respirações. Crescendo para o céu, aquele fio de luz te puxa para o alto, abre espaço entre as vértebras. Quando solta o ar, barriga para dentro. As mesmas 5 respirações. Isso. Quando terminar, solta um pouquinho. E Natarajasana, postura do dançarino cósmico. O dançarino cósmico concentra o olhar lá na frente,
Cuidado com a lombar, vê se o pé vai para trás, você coloca a mão no pé. Se a coluna estiver boa, você sobe bem esse joelho, olha lá para frente e abre espaço. Excelente, turma. Isso, concentra o olhar. Quem tiver dificuldade de equilíbrio, coloca a mão na parede, mas procura tirar a mão da parede. Concentra o olhar, respira. Isso, umas 5 respirações. Deu a máxima. Soltou o ar, vem trazendo o joelho. Como a gente fez antes, abraça um pouquinho o joelho na frente. Para aliviar a lombar, devagar, solta as pernas e troca. Alinhou corpo, mente, coração. E vamos lá para o outro lado. Quem tem problema na lombar tem que ficar mais ereto. Quem pode, sobe, contrai a perna e a perna vai te puxando para o alto. Mantém. Fica na posição. Respirando. Natarajasana representa o eterno movimento. Tudo paz. Tudo paz. Concentra o olhar, respira, mirando aquele ponto. Excelente, muito bom, turma. E deu a máxima, devagar vai trazendo o joelho para frente para aliviar a lombar. Devagar desfaz, solta um pouquinho as pernas. E afastou um pouquinho os pés, inspira, estica para o céu. E barriga para dentro, solta o ar, vem flexionando. Puxa a barriga para dentro. E desce todo o tronco lá na direção dos pés. Vê se dá para crescer a coluna para os pés. Soltando a cabeça. Cresce a coluna, solta a cabeça. E devagar aproxima os pés e vamos descer de cócoras. Desceu de cócoras sem cair. Por sentar. Organiza os isquios, esticou a perna esquerda para frente, joelho direito dobrado. E esse pé direito passa por fora da perna esticada, segura no joelho. Cresce a coluna, solta o ar, torce para o lado do joelho, a mão oposta ou abraça ou faz uma alavanca. E mais purificação. Olha lá para trás, desce os ombros e faz careta. Faz careta. Isso. E vai purificando o aparelho digestivo e abre o seu coração. Torceu, olhou lá para trás, devagar vem voltando, segurou no joelho, cresce a coluna para o céu. E devagar vamos trocar as pernas. Organizou os isquios, dobrou o joelho esquerdo agora, passa por fora da perna direita, está esticada. Cresce a coluna, solta o ar e torce. A mão oposta abraça ou faz aquela alavanca. Abre o coração e pode fazer careta. Faz careta, tonificando a musculatura facial. Mantém um pouquinho a posição. Isso, abriu bem o coração, torceu na máxima, devagarzinho ele vem voltando. Solta um pouquinho as pernas, dobrou os dois joelhos, pés no chão, apoia as mãos. Veja se você prefere os dedos apontando para os pés ou os dedos para trás. A gente só não deve colocar os dedos para os lados, tá? Então, o dedo para frente ou o dedo para trás, vê como é melhor para os seus ombros.
Apoiou, joelhos dobrados, subiu. E respira aí mais 5 vezes. Subindo o coração para o céu. Ótimo, subiu, subiu na máxima, soltou o ar devagar, desceu, quadril. Solta o cotovelo, os punhos e os ombros, soltou. E devagar, vamos girar de barriga para baixo. Primeiro, quadril lá nos calcanhares. Estica os braços, estica, estica o quadril nos calcanhares, estica os braços, a coluna. Faz um apoio para a cabeça, relaxa. Ótimo, e devagar. Apoia as mãos no chão, ergue o tronco e vamos para a base do gato. Então, afasta um pouquinho os seus joelhos, mãos embaixo dos ombros. E vamos para o gato. Então, na inspiração. Cabeça sobe, coluna desce, solta o ar. Cabeça desce, coluna sobe. Então, na inspiração. Cabeça sobe, coluna desce. Soltou o ar, cabeça desce, coluna sobe. E vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo. Isso, excelente, turma. Coordenando o movimento com a respiração. Isso. Se alguém tiver tontura, dor de cabeça, pressão alta, não precisa descer a cabeça. Isso. No finalzinho, quem pode, acelera. Isso. E aos poucos vai desacelerando, vai diminuindo. Isso. E o ciclo do gato termina quando você estiver sem ar, arredonda bem a sua coluna, queixo no alto do peito, umbigo na coluna, junta os pés, leva o quadril nos calcanhares e relaxa. Aqui você, de novo, pode fazer aquele apoio para a cabeça. Quem não precisa do apoio, pode levar a testa no chão, mãos perto dos pés. E relaxa, solta o corpo. Acalma o seu coração. Ótimo, acalmou o coração, relaxou bem os ombros. E devagar, estica novamente os braços, apoia as mãos, ergue o tronco. Então, agora, vamos juntar os dois joelhos, que a gente vai tirar um joelho do chão, ver se tem espaço aí para você esticar a sua perna. Então, a gente vai umas 7 vezes. Inspira, estica a perna lá atrás. Subiu a cabeça, soltou o ar. Cabeça no joelho, joelho na cabeça, com os braços esticados. Então, na inspiração, abriu, expande, estica. Quando solta o ar, vazio, braços esticados, vê se a cabeça vai no joelho e joelho na cabeça. Então, mais 7 vezes. Quem não pode descer a cabeça, não desce, faz só o movimento da perna. Isso, ativando o fogo, trabalhando força de vontade. Querer é poder. Fez 7 vezes com uma perna, troca a perna, mesma coisa com a outra perna. Expandiu e vazio.
É o movimento do dia e da noite, do sol e da lua. É expansão e vazio. Expansão e vazio. O equinócio, que passou agora dia 21 de março, é considerado o dia que a noite e o dia têm a mesma duração. Quando terminar as 7 vezes, vai normalizando e vamos alinhar os punhos. Coloca o dorso das mãos no chão. Pessoal aí do computador, coloca o dorso das mãos no chão. Vê se dá para abrir a sua garganta. É simbólico, né? E devagar vai levando as mãos lá na direção dos pés e vê se a testa vai no chão, relaxa os ombros. Relaxou os ombros, relaxa a lombar. E devagar vai esticando os braços lá na frente. Ergue o tronco e vamos para o cachorro. Abre os dedos das mãos, dedo médio, aponta para frente, dobre os dedos dos pés e subir. Então, você no início pode dobrar um pouquinho os dois joelhos, entra o peitoral na direção das costelas, umbigo na coluna, cóccix para o céu, e depois é que você vai para as pernas. Uma perna dobra, a outra estica, vê se o calcanhar vai para o chão. Depois você troca a perna. Dobrou a outra e o outro calcanhar foi para o chão. Vai trocando as pernas. E agora estica as duas pernas, vê se os dois calcanhares vão para o chão, solta bem a cabeça. Empurra o chão, estica as pernas, umbigo na coluna, cóccix para o céu. E devagar desce os dois joelhos no chão. E vamos para a postura da criança, parecida com a postura da tartaruga. A gente junta os pés, afasta um pouquinho os dois joelhos, cresce o tronco, cresce a coluna, vê se o coração vai no chão e relaxa, solta o tronco. Vê se a bochecha vai no chão. A ideia é crescer a coluna, ver se o coração vai no chão. A criança é puro coração. Quem está com a bochecha no chão, troca o lado do rosto. Derrete. E devagar, volta a cabeça. E vamos girar o tronco, esticar e girar para deitar de costas, barriga para cima. Deitou de costas, barriga para cima, sacode os pés, sacode as mãos, sacode tudo. Desce os braços do lado do quadril, dá uns kicks com os calcanhares nos glúteos. Estimula a circulação. E os ossos. Ó, e devagar cruza as pernas acima dos joelhos, na coxa, uma mão em cada pé, respira. Ótimo, e devagar desfaz, dá uma sacudida e troca as pernas, troca o cruzamento.
Respira e exala a tensão do quadril, aí da região do ciático. Isso, devagar desfaz, sacudiu tudo. E joelhos dobrados, pés no chão, mãos perto dos calcanhares. Contrai glúteos, inspira, vem subindo, quadril, leva os braços lá para trás, com o ar nos pulmões, 1, 2, 3, solta o ar, vem descendo, vértebra após vértebra, e os braços. E mais 4 vezes. Inspira, vem subindo o quadril, os braços lá para trás, cheio de ar nos pulmões. Depois vem soltando o ar, descendo vértebra após vértebra, sem ar nos pulmões. Vai no seu ritmo. Cada um faz no seu ritmo, associando o movimento à respiração. Quem tem pressão alta, não sobe muito. E na última vez, na próxima vez que você subir, fica com as mãos perto dos calcanhares, sobe o quadril e fica com a respiração livre. Respiração livre na postura agora. Se puder, entrelaça os dedos das mãos nas costas, aproxima as escápulas. Inspirou, subiu e vai tirando as mãos debaixo das costas, soltando ar, descendo vértebra após vértebra. Quando o quadril chegar no chão, traz os joelhos nos ombros, afasta os joelhos. E devagar, a borboleta junta a sola dos pés no chão, joelhos abertos, sola dos pés unidas. Relaxa os braços. Isso, exercita a entrega. Bhadrasana, só que é a borboleta deitada. É uma postura de entrega, de fé. Excelente para a lombar, trabalhando a nossa fé, a abertura para o novo. E possamos estar abertos e receptivos ao presente. E vai esticando uma perna, outra perna, estica o corpo todo no chão. E soltou o ar, abraçou os dois joelhos. E agora a invertida. Cada um escolhe a sua invertida. Invertida mínima, pés para o céu. Quem quiser as outras invertidas, mais animadas, sobe o quadril. Pode levar o pé para trás ou para o céu. Não se deve falar nessas posições, nem virar a cabeça. Fica 1 minuto na postura. E lembrando que as invertidas trazem longevidade, rejuvenescimento. Isso, está dando 1 minuto devagar, vem voltando com autocontrole, autodomínio.
autoconhecimento. Quando chegar o quadril, as pernas lá embaixo, estica e vamos subir o coração na postura do peixe. Você pode começar com as costas da cabeça no chão, subir o coração, para testar. Estando tudo bem, coloca o topo da cabeça no chão, desce os ombros para os pés. E faz careta, pode fazer careta na postura do peixe, Matsyasana. De preferência, pernas esticadas, pés unidos, dedos dos pés unidos, pés de bailarina. Sobe bem o seu coração, fez careta, empurra o chão com os cotovelos, subiu na máxima, soltando o ar, vai descendo, estica todo o corpo no chão e faz qualquer prática livre. Qualquer prática livre. Conversa com seu corpo, veja e move. Ah, aliás, perdão, faltou a nossa torção. Espera aí, antes da prática livre. Abraçou os dois joelhos no peito e abriu o braço esquerdo, desce os dois joelhos para o lado direito. O braço direito empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai lá para o outro lado. Respira livremente. Vê se a orelha vai no chão, ombros no chão. Sem dor, torceu. Inspira, volta para o centro. Alinhou o corpo no centro e troca os braços. Abriu o direito. Desce os dois joelhos para o lado esquerdo. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro. Respiração livre. Torceu na máxima, inspira, vem voltando. E agora sim, estica o corpo todo e vai dando todos os ajustes que o seu corpo pede. Até você entrar em Shavasana. Então, Shavasana é a postura do cadáver. É a postura do desapego maior. Então, você respira e solta o ar, vai soltando dos pés à cabeça. Solta os dedos dos pés, solta os pés. Vai soltando as pernas, solta completamente o quadril. Vai soltando as costas, os ombros, os braços, as mãos. Solta o ar e vai soltando as costas. Solta completamente o pescoço. Leve toda a consciência para a sua respiração. Se ainda houver algum peso, respire, solta o ar, entrega. E nesse momento de início de ciclo,
Procure se conectar com o vazio. Vai soltando ar, vai soltando os pesos. E procure se conectar com o vazio das infinitas possibilidades. Todo o seu ser em paz e harmonia. Sinta toda a sua energia se harmonizando com o seu coração, com a sua essência divina, com o seu propósito na Terra. E sentindo todo o seu ser em harmonia, o seu propósito, com a sua essência divina. E sentindo o seu ser em harmonia. Faça uma respiração profunda. Sente a saliva. Mexe os dedos dos pés, dedos das mãos. Vai aproximando as mãos do corpo. Espreguiça gostosamente. Espreguiça para um lado, espreguiça para o outro lado. E depois que espreguiçou, gira o corpo para o lado direito. Lembrando que tudo que deve ser feito será feito. E de lado, apoie as mãos para poder sentar. A coluna o mais ereta possível, qualquer posição que você sentar, coluna ereta. E uma pausa meditativa, lembrando que a meditação diana é um dos 8 passos na direção do yoga, da união. Uma coluna ereta, respiração livre, plena. Podemos colocar as mãos em Shiva Mudra, esquerda por baixo, dorso da mão direita por cima da palma da mão esquerda. Relaxe os ombros e mentalize tudo dando certo no dia de hoje. Mentalizando o melhor dos mundos. Você realizado nesse ciclo, mentalize tudo dando certo, mentalize você já realizado.
E suavemente, vamos unir as mãos à frente do coração e vibrando felicidade para nós, todos os seres, pois yoga é união, então ninguém é feliz sozinho, a gente é feliz no grupo, no coletivo, com todos os seres de todos os reinos. Nós somos a própria natureza, então a mãe natureza, a gente precisa preservar a mãe natureza, porque nós somos um com a natureza. Então, vamos irradiar Loka Samastha Sukhino Bhavantu 3 vezes e no final, uma vez o Om. Então, ou entoamos juntos, ou eu entoo, vocês repetem, como vocês estão no silencioso. Tudo certo? Então, vamos lá. Loka Samastha Sukhino Bhavantu Loka Samastha Sukhino Bhavantu Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Oh, Namastê. Gratidão, gratidão, gratidão. E um lindo novo ciclo, um dia abençoado. Nosso abraço cósmico, família. Amor, amor, amor. Ai, que bênção, ainda estamos aqui. Gratidão, família. Muito amor próprio, amor por todos os seres, amor pela mãe natureza, gratidão. Namastê, família. E até quarta, então continuamos, a princípio, quarta-feira, 7 horas, da prática ao vivo. E dessa vez o que vai ser diferente, que eu vou compartilhar o link Zoom para quem quer fazer no mesmo dia. Aí depois eu vou editar com calma e aí eu publico, compartilho no YouTube. Tá bom, família? Então,